Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A CPI mista da Petrobras se reuniu hoje pela 14ª vez desde que foi instalada no mês de maio. Às vésperas do segundo turno, o encontro foi marcado pelo clima eleitoral e não teve depoimentos. A reunião era para ouvir José Carlos Cosenza, que substituiu Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Convocado para depor, Cosenza apresentou um atestado médico alegando hipertensão e não apareceu na CPMI. Para a oposição, a ausência foi uma manobra do governo para evitar o depoimento antes do segundo turno das eleições. O líder do PPS na Câmara falou em fraude. Este atestado está adulterado. Se observar no mesmo atestado, não consta nada. E hoje apareceu agora, no início da reunião, este segundo atestado, que é o mesmo, mas adulterado com letras diferentes, dizendo o Código de Identificação de Doenças. Esta adulteração precisa ser apurada. Durante a reunião, o presidente da CPMI anunciou que vai investigar o caso, mas disse que não houve fraude. Eu sou médico, então eu vi o atestado e vi a necessidade de exigir do médico que atestou e que tem fé de ofício, até prova em contrário, que ele colocasse a CID, qual era a doença, qual era a patologia, qual era aquela intercorrência. E ele colocou a CID respectiva de hipertensão arterial primária. O fato de ter a letra diferente, que nós haveremos de tomar as providências, como afirmamos publicamente na CPI, merece efetivamente uma apuração. E a partir da convocação pela Secretaria de Esclarecimentos do próprio médico. Sem depoente para falar, a reunião foi marcada pela disputa eleitoral. Como o atestado médico para José Carlos Cosenza é de 48 horas, a oposição insistiu que ele fosse ouvido na próxima sexta-feira, antes do segundo turno. Para essa comissão não ficar sob a suspeita de que isso aqui foi maquinado para tirar da eleição o depoimento, a gente marca para sexta-feira, não tem nenhum problema. Aí, os governistas apresentaram um requerimento para ouvir também antes das eleições o atual presidente do PSDB para explicar o suposto pagamento de propina ao ex-presidente do partido, Sérgio Guerra, morto em março deste ano. Se o presidente de então faleceu, acabamos de entrar com requerimento solicitando a convocação do presidente atual, o senador Aécio Neves, e que ele venha na sexta-feira prestar os esclarecimentos para isentar os membros do PSDB. A reunião acabou sem que o pedido fosse votado e o depoimento de José Carlos Cosenza ainda não tem data marcada. Na próxima quarta-feira, a CPMI ouve o doleiro Alberto Youssef, preso pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Eu diria que a expectativa de todos nós é que ele venha aqui e reproduza as mesmas frases que foram reproduzidas pelo Paulo Roberto Costa, dizendo que ele não tem absolutamente nada a declarar à CPMI. Se ele fizer ao contrário disto, ele estará jogando por terra a delação premiada. Governo e oposição também apresentaram pedidos para ouvir parlamentares e representantes de partidos políticos citados por Paulo Roberto Costa no depoimento à Justiça. Entre eles, os senadores Álvaro Dias e Gleisi Hoffmann, o senador eleito Fernando Bezerra Coelho, o deputado federal Luiz Carlos Jorge Rauli e 3 tesoureiros do PT e do PSDB. A Comissão de Educação encerrou hoje o ciclo de debates em torno de um acordo sobre o qual nem todos estão de acordo: as mudanças na ortografia da língua portuguesa. No segundo dia de debates, mais críticas às mudanças propostas pelo acordo ortográfico. A coisa foi feita de tal modo, assim, na base da pressa, que na primeira edição do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, numa das duas entradas, havia não 1, nem 2, havia 3 pontos de interrogação. O hífen foi maltratado, mal resolvido e nos mostra com toda a clareza que é preciso dar a isso um outro estudo, uma outra visão. Quando se vai, por exemplo, verificar uma palavra como a palavra Estado, não se sabe ao certo, por meio do acordo, como é que essa palavra é grafada. Se nós pegarmos o que diz o acordo, diz o seguinte, que ordinariamente em todos os vocábulos da língua portuguesa se escreve com a inicial minúscula. Então, Estado, até que se prove o contrário, se escreve com a inicial minúscula. Há realmente muitos pontos que estão a exigir mais sistematização. Isso se resolve no vocabulário ortográfico.
O professor Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, rebateu as críticas, mas prometeu encaminhar as sugestões feitas pelos especialistas para o Instituto de Linguística Teórica e Computacional. O Instituto está fazendo uma revisão das mudanças estabelecidas pelo acordo. O IUTEC convocou 16 professores universitários dos 8 países para que trocassem ideias. E nós estamos trabalhando nisso, estamos fazendo a revisão do vocabulário. O grupo criado pela Comissão de Educação do Senado não tem data marcada para concluir os trabalhos. O resultado das discussões, segundo a senadora Ana Amélia, será encaminhado ao Poder Executivo. Nós estamos trabalhando com um grupo de técnicos especialistas em língua portuguesa para propor soluções. Os senadores apenas encaminharão o resultado desse trabalho, depois de feitas todas as consultas e audiências públicas, ao Poder Executivo, quem tem a autoridade e competência. A campanha eleitoral no rádio e na TV termina na sexta-feira, mas os candidatos à presidência que se sentirem ofendidos pelo adversário poderão exercer o direito de resposta até sábado, véspera da eleição. Essa medida já tinha sido adotada pelo TSE nas eleições de 2002. A repórter Glauciane Lara tem as informações. O Tribunal Superior Eleitoral fixou nesta terça-feira regras para garantir o direito de resposta dos candidatos à presidência da República na véspera da eleição. Para responder à propaganda do dia 23 de outubro, quinta-feira, o candidato deve fazer o pedido até 12 horas depois de veiculada a ofensa. Já o direito de resposta do conteúdo do dia 24, sexta-feira, deve ser requerido até 4 horas depois da publicação. A defesa tem que ser no mesmo prazo. Junto com o pedido, o candidato deve apresentar uma cópia da resposta pretendida. O TSE vai funcionar em esquema de plantão para receber os pedidos. O julgamento de todos eles será no sábado à tarde. E, se aprovada, a resposta vai ao ar nas rádios e TVs no mesmo dia. O direito de resposta vai ser em convocação de cadeia nacional de rádio e televisão, conforme seja veiculado ou em ambas, ou em um ou em outro tipo de plataforma de veículo de comunicação. Amanhã é o último dia para os candidatos realizarem comícios e reuniões públicas. Perdi o título de eleitor. Posso votar no segundo turno? O eleitor que perdeu o seu título, ele pode votar no segundo turno, não tem nenhum problema. Desde que ele saiba qual é a sessão eleitoral dele. Ele vai se dirigir à sessão eleitoral e vai votar normalmente. Quais documentos são necessários para votar? Para votação, o eleitor precisa ter um documento oficial de identificação com foto. Esse é fundamental para ele poder votar. O título eleitoral não é obrigatório. Ele apenas serve de orientação com relação à sessão eleitoral. Mas obrigatório é o documento oficial de identificação com foto. O que acontece com quem tem o título de eleitor suspenso? O eleitor que tiver o título de eleitor suspenso, ele fica com os direitos políticos suspensos, ele não pode votar, ele não pode obter uma quitação eleitoral e ele pode, então, ter implicações na vida civil, como, por exemplo, ficar impedido de tirar o passaporte, de renovar o passaporte, de fazer matrícula em estabelecimento público, de tomar posse em cargo público. Tem alguns impedimentos para o eleitor que está suspenso. Como regularizar a situação eleitoral? Para regularizar a situação do título suspenso, da inscrição suspensa, o eleitor tem que procurar o cartório eleitoral para fazer o restabelecimento da sua inscrição, apresentando um documento que comprove a cessação do impedimento que deu causa àquela suspensão. O eleitor tem o título suspenso após 3 ausências não justificadas e após 6 anos nessa situação é excluído do cadastro eleitoral. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quinta-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite.